Falar hoje da firmeza na doutrina como sinal de espiritualidade. Texto Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, né? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor capacite o teu servo a falar e a cada pessoa que está ouvindo também a ter a mesma iluminação do teu Espírito para compreender o que será transmitido. Abençoe a todos nesses momentos, ó Pai, em que estamos ouvindo a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É bom já esclarecer que a palavra fé não significa apenas aquele sentimento, de ter crido, mas também corpo de doutrina, a fé cristã, por exemplo. Quando se fala em fé cristã, então está falando naquele conjunto de doutrinas ensinadas pelo Cristo, pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Então nós devemos estar firmes não apenas na crença em Jesus, mas também firmados nos ensinos de Jesus. E isso é sinal de que estamos na fé. Quando estamos firmados nos ensinos de Jesus, estamos firmados na fé. Jesus mesmo falou isso, Se você estiver perseverando em mim e nas minhas palavras, então você é meu discípulo. Então não é apenas crer em Jesus, mas também crer e estar firmado nos seus ensinos, Então esse estudo, na verdade, é dividido em dois, É dever dos cristãos se firmarem na doutrina, que é o estudo que vamos ver hoje, E a segunda parte, dever dos cristãos se fundamentarem na doutrina, Caso eu não faça o estudo aqui na quarta, eu trago para vocês essa segunda aula na terça, tá bom? Para que haja esse complemento desse estudo que se divide em dois hoje. Então, terça-feira, 19h30, você já tem um compromisso de saber que eu vou ter uma live aqui, com essa segunda parte. Então, é dever dos cristãos se firmarem na doutrina. É dever, É obrigação mesmo. O apóstolo Pedro afirma: ora, o Deus de toda a graça, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está lá em 1 Pedro 5:10. Essas palavras ensinam que os cristãos não devem ser semelhantes aos meteoros no céu. Meteoros brilham ali, caem, mas como as estrelas fixas. Devemos estar firmados em toda a doutrina bíblica. O Judas, irmão do Senhor Jesus, que tem aquela epístola de Judas, fala sobre essas estrelas errantes, em Judas 13. E são chamadas estrelas errantes porque, como Aristóteles diz, elas vão para cima e para baixo, vagueando por várias partes do céu, e por não serem feitas do material celeste do qual as estrelas fixas são, mas apenas uma emanação dele, essas estrelas geralmente caem na terra. Olha que comparação interessante aqui que a palavra de Deus faz. Então, assim são aqueles que não são firmes na fé. Vão cair. Decair da fé não é deixar de crer apenas em Cristo, é não crer mais na doutrina de Cristo. Isso também é decair da fé, se você não crê mais na doutrina de Cristo, mesmo dizendo que continua crendo em Deus, crendo em Jesus, você, na verdade, você já não está firmado na fé mais, Você vai agir como um navio sem lastro, levado por qualquer vento de doutrina, porque se você não está firme na doutrina bíblica, você vai aceitar qualquer doutrina que aparecer, porque você está procurando ainda alguma coisa, Então vai ser levado. Vem um vento aqui te leva, outro aqui te leva, O próprio apóstolo Pedro chama tal atitude
de heresias destruidoras. 2 Pedro 2,1, né? Não ser firme na fé, então, já é apostasia, porque se você crê em heresias destruidoras, se você não se firma na sã doutrina, se você não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus e dos apóstolos, então você já apostatou da fé. Muito provavelmente você vai estar crendo em alguma heresia por aí. Então é sinal de verdadeira espiritualidade quando a gente vê que a sua fé está baseada na doutrina do Senhor Jesus, na doutrina dos apóstolos, né? E que isso que faz aquele conjunto de crenças pelas quais você se identifica. É nisso que eu creio, né? Então é importante você entender que não se trata apenas do sentimento de fé, mas também, né, daquele conjunto do que foi ensinado pelo Senhor Jesus como seu ensinamento. Então, se as mentes deles não fossem volúveis, não mudariam tão rápido de opinião. A razão de tal atitude é a falta de substância. Então, se não tem muita profundidade no conhecimento da palavra, né? Então essa falta de substância faz com que a pessoa seja volúvel, né? Muito bem. Cipriano viveu naquele período conhecido como patrística, né? Que é os 300 primeiros anos da fé cristã até 400, são chamados aqueles pais da igreja, no sentido de que foram aqueles mais perto de terem convivido com os apóstolos. Então Cipriano disse o seguinte: o trigo que não é ajuntado, o vento sopra como palha. O trigo que não é ajuntado, o vento sopra como palha. Portanto, são comparados às crianças, como Paulo em Efésios 4,14, para que não mais sejamos como meninos, agitado de um lado para outro. Então, se você tem alguma dúvida a respeito de alguma doutrina, é melhor você tirar essa dúvida, esclarecer, do que você permanecer com ela, muitas vezes até rejeitando por não entendê-la, né? Então, tem coisas que são mais profundas, mais sólidas, né? Mas você chega lá, né, na compreensão. Muito bem. O grande propósito, então, da pregação da palavra é conduzir a firmeza na fé. Então, quando nós ministramos a palavra, a intenção não é apenas chamar os homens ao arrependimento e à fé em Cristo, mas em termos de doutrinar, é conduzir a firmeza na fé, né? Esse é o propósito, né? Efésios, por exemplo, Paulo falando aos Efésios, 4, 11, 12 e 14 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, né? Então Deus, no seu propósito de edificar a igreja, ele concedeu capacidades, dons, né, para algumas pessoas, visando o aperfeiçoamento de toda pessoa que crê no Senhor Jesus, que inicia na fé e continua na fé, né, para que ela também, essa pessoa que se achegou ao corpo de Cristo, também possa desempenhar algum serviço dentro da igreja para a edificação do corpo de Cristo, né? E assim não será mais como criança, menino agitado, né? Engajada já no serviço do Senhor, compreendendo bem, né, a doutrina bíblica, ela já não será mais uma pessoa volúvel, né? No Velho Testamento,
A palavra de Deus é chamada de martelo, né? O Senhor fala, a minha palavra é martelo que esmiuça a penha, está lá em Jeremias 23, 29. Então, cada pancada do martelo, que é a palavra, serve para afirmar os pregos na madeira. Assim, a palavra do pregador serve para afirmar o ouvinte mais e mais em Cristo, né? Então, por que ouvir pregação? Porque ouvir estudo? Para afirmar, né, a cada dia mais em nossas mentes e corações a doutrina de Cristo e assim podermos sermos edificados, né? Não se trata aí de esquentar banco, como alguns falam, né? Mas quem está começando precisa mesmo esquentar banco um tempo, aprender, né? O mal é a pessoa já sem experiência na palavra ser colocada em posições de liderança ou algum cargo já. Então, os pregadores se desgastam para fortalecer e firmar o crente, né? O grande trabalho é essa questão do discipulado, essa questão do ensinamento, do aprendizado da fé, né? Que não é apenas, né, esse aprendizado é apenas informação doutrinária. Tem muitas pessoas informadas a respeito da doutrina, né? Mas ela não tem aquela situação pela qual ela transforma o que ela aprendeu no viver prático. Então, o discípulo, ele aprende com a palavra e aplica na sua vida, né? Então, não é apenas para você saber, conhecer, ter curiosidade, tirar suas dúvidas, né? O que você vai fazer com tanta doutrina, né? É para ajudar na sua caminhada, no seu viver, aplicar naquele propósito. Então, todo o trabalho, né, é nesse sentido, né? E esse é o grande propósito, então, da pregação. Não somente iluminar, mas edificar almas, não somente guiar no caminho certo, mas manter no caminho. Então, todo o trabalho que se faz com as ministrações, com o discipulado, com o ensino, né, que não pode ser, volto a dizer, não pode ser apenas teórico, né? É importante que você viva o Evangelho e não apenas ouça o Evangelho. Então, se você não for firmado, não atingiu o propósito de Deus que concedeu a você a instrução, né? Tiago é que fala, né? Não sejais meramente ouvintes da palavra, mas praticante, né? Porque aquele que apenas ouve a palavra logo se esquece, como contempla seu rosto natural, ele também haverá de esquecer. Então, vamos aliar as duas coisas, né? O aprendizado precisa ser incorporado na nossa forma de viver. Então, em segundo lugar, firmar-se na fé é uma honra e uma qualidade do cristão, né? É uma honra. A honra do cristão é chegar a uma situação em que a coroa de honra são as suas cãs, quando se acham no caminho da justiça. Bonito, né? Esse Provérbios 16, 31, né? Quando você olha aí um cristão maduro, né? Aqui simbolizado nas cãs, né? Cabelo branco. Quando você vê um cristão maduro na fé, ele pode ser maduro aos 30 anos, né? Há pessoas que têm 60 anos e ainda são criança na fé. Então, essa maturidade aqui, embora simbolizada pelas cãs, não é uma questão de idade cronológica, viu, irmãos? É possível que você já seja maduro porque aprendeu, se dedicou, né? Se fortaleceu bastante na vida cristã e aos 30 anos, talvez um pouco até antes, você já é um cristão maduro na fé, né? Já passou por provações, né? Quer ver um cristão amadurecer rápido mesmo? É ter tido a experiência de passar por várias provações e ter sido confirmado, né? Ter sido firmado,
né? Ele ouviu a palavra, aplicou naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de luta, se firmou, e isso fez com que ele amadurecesse, não temesse mais as batalhas que viriam. E é possível que você aí com 60 anos, talvez tenha se convertido há pouco tempo, né? Apesar dos seus cabelos brancos, você pode ter experiência de vida, que não é a mesma coisa de ter experiência de vida cristã, né? São coisas diferentes. Então é maravilhoso ver um discípulo idoso nesse sentido, né? Uma vida firmada na verdade. Terceiro, aqueles que não são firmes na fé nunca sofrerão pelo reino de Deus. Isso é uma verdade, né? Justamente por não estarem firmados, essas pessoas não estão dispostas a pagarem o preço de serem cristãs, né? Elas nunca poderão sofrer pelo Evangelho, porque justamente não estão totalmente firmadas no Evangelho, né? Céticos jamais experimentarão o martírio, vão negar Jesus diante da possibilidade da prisão, diante da possibilidade da morte. Então é sinal sim de espiritualidade quando você vê uma pessoa que não teme, né, sofrer afrontas pelo nome de Jesus, não teme sofrer perseguições pelo nome de Jesus, antes dá glória a Deus por estar sendo considerado digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Foi isso que Pedro e João disseram, né? Quando os membros do Sinédrio proibiram a Pedro e a João de ensinar. Saíram de lá, olha, nossa, né? Fomos encontrados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Só quem chegou a uma firmeza na fé, uma maturidade cristã, vai entender essas palavras de Pedro e João. E também da igreja, porque a igreja toda também se sentiu assim, né? Como que ao saberem o que foi proibido de ser feito, né? Então, glória a Deus, né? Quer dizer, nosso Senhor nos concedeu a honra de sofrermos afrontas por causa do nome do nosso Senhor. Talvez você nunca vai entender isso. Justamente porque você não é maduro na fé, você não está firmado em Cristo. Porque quando você é maduro na fé, está firmado em Cristo, qualquer tipo de situação pela qual você sofre por causa do nome de Jesus, não é porque você anda errado não, viu? Se você fizer coisa errada aí, não vai dizer que é perseguição ao Evangelho só porque você é cristão, né? Mas se a causa da perseguição é o fato de você anunciar Jesus, viver como cristão, sim, você deve viver como uma honra, né? Você deve viver como um privilégio concedido a você sofrer pelo nome de Jesus. Mas só o maduro na fé vai entender isso. Só a pessoa firmada em Cristo e que cresceu no Evangelho do Senhor Jesus vai entender isso, né? Aqueles que não estão firmes estão sempre em suspense. Quando pensam mais nas alegrias do céu, se entregam ao Evangelho. Que coisa maravilhosa, a alegria do céu, né? Mas, quando pensam nas perseguições, abandonam o Evangelho. Então está sempre ali, naquela balança, né? Sempre em suspense, né? Que bom ser cristão por um lado, por outro, essa parte de ser perseguido por causa de ser cristão, eu não entendo, não estou disposto a sofrer como cristão. Então você não é uma pessoa firmada no Evangelho. Você não é um cristão maduro, né? Você está ainda como criança, você está ainda numa caminhada, né? Então é importante que você compreenda que é sinal sim de espiritualidade e de espiritualidade já firmada, amadurecida, profunda, né? Quando você não se importa, pelo contrário, até dá glória a Deus quando te perseguem por causa de você ser cristão. Muito bem. Cristãos que não são firmes não levam em consideração o que é melhor, mas o que é mais seguro, né? Então ele pensa primeiro na sua segurança. Meu Deus, né? Se eu insistir que eu sou cristão, vou perder o emprego.
Se eu insistir que sou cristão, meus amigos vão virar cara para mim. Se eu continuar afirmando a minha fé em Jesus, os meus pais vão me deserdar, né? Capaz até mesmo do cônjuge me abandonar. Quer dizer, a pessoa que não é firme na fé, ainda é criança em Cristo, não está firmada, ele pensa mais na sua segurança, né? Mais na sua segurança do que naquilo que é melhor. O melhor é não negar o Senhor Jesus. O melhor é reafirmar sempre diante dos homens, né, que o Senhor Jesus, sim, é Senhor e Salvador, né? Tertuliano, outro que viveu no período ali da patrística, né? Já expliquei o que é patrística para vocês, diz que o apóstata parece colocar Deus e Satanás em uma balança e depois de pesar ambos, prefere servir ao maligno, né? Proclama-o como o melhor mestre e nesse sentido expõe Cristo à ignomínia, né? Hebreus 6,6, né, que fala a pessoa que experimentou tudo e não se firmou, né, está expondo Cristo à ignomínia. Então ele nunca sofrerá pela verdade, mas será como um soldado que deixa sua farda e corre para o lado do inimigo. Lutará, infelizmente, do lado do maligno por lucro, né? Cristo deseja soldados, né? Que não sejam pessoas que estão dispostos a mudar de lado, né? A qualquer situação, né? Em que você esteja passando por alguma situação de pressão, né? Para aguentar pressão por causa do Evangelho, só no poder do Espírito Santo, só firmado na palavra, só com vida cristã de oração, né? Quem sabe até jejum. É importante no início, né, você desenvolver essas qualidades, essas práticas espirituais que podem te tornar, né, sábio para com Deus. Então ele nunca sofrerá pela verdade, né? Nunca sofrerá pela verdade. Vai negar a Cristo na primeira situação em que isso for pressionado sobre ele. Quarto lugar, não ser firme na fé é provocar a Deus. Não ser firme na fé é provocar a Deus, né? Dar-se a verdade e depois se desviar traz mal-estar sobre o Evangelho, né? Só que isso não ficará sem punição. Vemos ali no Salmo 78, 57 e 59 o seguinte: tomaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco enganoso. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. É só olhar a história do povo de Israel, né? Eles deviam ensinar geração após geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, a lei do Senhor, a aliança com Deus, e eles não faziam isso, né? Aí a geração seguinte que não conhecia o Senhor ia para a prática da idolatria, às vezes feitiçaria. Então o que acontece, né? O Senhor se indignava contra eles, né? Isso é uma provocação a Deus, né? Você conhece o Evangelho, você ouviu o Evangelho, né? Não pode assim simplesmente, né, não se firmar no Evangelho como deveria, já que você foi chamado para isso, né? Foi difícil o seu início da vida cristã? Deus dá a força, a capacidade para que você persevere, permaneça firme, né? Mas há pessoas que pensam mais na sua comunidade, né? Pensam mais assim no fato de que a gente tem uma ideia do Evangelho que é só paz, alegria, né? Que é só palavras gostosas para o nosso viver, né? Perseguição eu não entendo, né? Quer dizer, então creio que a pessoa nunca entendeu
o que é estar unido a Cristo no combate contra o mal nesse mundo, firmando fileiras ao lado de Jesus, sabendo que você vai experimentar sim esse amor, essa alegria, essa paz, numa intensidade cada vez maior, à medida que você seja um soldado de Cristo. À medida que você estiver disposto a sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Né? Não foi isso que aconteceu com todos aqueles que as Escrituras retratam? Temos ali o caso de Paulo e Silas na prisão, foram açoitados, injustamente condenados à prisão, né? Mas eles cantavam de noite e sentiam aquela alegria, aquele prazer enorme no Senhor. O Senhor os compensou com uma alegria indizível, né? Com a sua presença maravilhosa, e não deixou eles ali, né? Veio o terremoto, libertou. Quer dizer, quanto mais você estiver disposto a sofrer pelo Evangelho, mais alegria no Senhor você vai sentir. Né? Só quem é maduro na fé entende o que eu estou dizendo. Só a pessoa que realmente está engajada, firmada na fé, vai entender o que é essa situação de que há um amor cada vez maior derramado sobre a sua vida quando você não se envergonha do Evangelho, muito pelo contrário. Né? Então, por quê? Jesus sofreu por você. Qual o problema de você se identificar e sofrer também pelo Senhor Jesus? Né? Então, há uma identificação entre você e o seu Senhor. E isso comunica cada dia mais amor da parte de Deus, alegria, aprovação da parte de Deus, maturidade na fé, firmeza, convicção. Nenhum cristão que tenha tomado as armas do Evangelho, em defesa do Evangelho, se arrependeu até hoje de ter feito, né, isso, de ter estado ao lado do Evangelho, né, porque Deus sempre o compensa, né, com cada dia mais aprovação, paz, amor, alegria. Quer dizer, então você sente Deus aprovando a sua vida. Quinto, não ser firme na religião impede o crescimento na vida cristã. Antigamente as pessoas não tinham problema de usar a palavra religião, né? Religião é religar com Deus, né? Hoje em dia, com alguns discursos ideológicos aí, né, na nossa sociedade, eles tentam parecer que a palavra religião é algo negativo. Então tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não sou religioso, né? Como se isso fosse uma coisa absurda ser religioso, né? Nós precisamos resgatar, né, a situação de que algumas expressões, né, não são negativas de forma alguma, né? Então não ser firme na religião, ou seja, estar religado com Cristo, né, impede sim o crescimento na vida cristã. Como você não seja firme na fé, nunca crescerá, somos ordenados a crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo falando aos Efésios 4,15. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça e Jesus. Não é crescer em alguma coisa. Eu já estou satisfeito com o que eu já aprendi de Jesus, né? Não tenho vontade ou interesse em ir além do que eu já sei, considero já suficiente. Tudo bem, né? Deus dá a graça para cada um, na medida que cada um o Senhor determina que receba, né? Nem todos serão mestres, nem todos serão apóstolos, né? Mas todos têm a sua importância na igreja. O que não pode não ser firme naquilo que recebeu, naquilo que aprendeu, na fé que abraçou, na firmeza do Evangelho, né? 6. Firmar-se na religião para resistir àqueles que tentam nos abalar, né?
Há uma grande necessidade de ser firme em razão de tantas coisas que existem para nos abalar, né? Tem muitas coisas que surgem para abalar a nossa fé, a nossa convicção. Saiba, né, que isso faz parte do teste de qualidade da sua fé, né? Costumo chamar de ISO 9000, né? Provações fazem parte. Fé que não é provada não tem valor, né? Como se sabe o valor dessa fé se na primeira situação de prova a pessoa, né, deixa de crer em Cristo ou deixa de seguir o Evangelho? Então é importante que haja as provas da fé. A palavra, os apóstolos falam isso, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, né? Porque elas conduzem a uma situação de maturidade, crescimento, desenvolvimento. Porém, né, existem muitas coisas para às vezes nos abalar, né? Os sedutores estão por toda parte, porque também existem aqueles que trabalham para desviar do caminho, né? Aqueles que são de Cristo, né? O apóstolo João, 1 João 2,26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram te enganar. Então, já naquela época, na igreja primitiva, que às vezes a gente tem uma idealização, que a igreja primitiva era perfeita, nada, é só ler as epístolas, é só ler as advertências. A gente vê que as dificuldades que eles tinham naquela época nós temos hoje, né? O evangelho não mudou, as pessoas não mudaram, né? O coração do ser humano não muda, o inimigo espiritual não mudou, as pessoas iníquas estão aí, né? Sempre haverão aqueles que vão tentar enganar aqueles que estão no caminho. Os enganadores são agentes do maligno, são os grandes bandidos que tentam nos tirar da verdade, né? Bom, é a advertência do apóstolo João. Estas coisas acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Então tem pessoas que procuram se enganar. Você não será enganado? Porque você está firmado na doutrina de Cristo, né? Porque os verdadeiros crentes não serão enganados, mas as advertências estão aí. Então vamos ver 4 exemplos, né? Eles têm línguas de prata que podem semear coisas más. Eles são astuciosos em induzir a erro, como Paulo fala em Efésios 4,14. E a palavra grega para astúcia, né, astuciosos, provém do jogo de dados, né? Foi tirado do jogo de dados. Então, aos que jogam dados e o fazem para vantagem própria, né? Nesse sentido, sedutores são impostores. Eles podem jogar um dado, podem dissimular e distorcer a verdade enganando os outros. Quer dizer, joga ali uma questão, joga ali uma falsa doutrina, está jogando dados ali, né? Com o objetivo de que se acreditaram, ótimo, né? Se não, ele jogou o dado, né? E tentou desviar quem ele pôde, né? Então, sedutores enganam pelo uso inteligente das palavras, né? São hábeis em usar palavras, né? Romanos 16:18 diz: com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, quem é firmado na palavra tem a verdadeira espiritualidade, não é um incauto. Mas esses homens sempre aparecem, né, com bajulação, lisonjas, né, suaves palavras, para enganar o coração daqueles que são incautos. Eles apresentam frases elegantes, uma linguagem bajuladora com a qual atacam o caráter do mais fraco, né? Eles observam, né, se você é firme na fé, eles não vão tentar muita coisa contigo, não. Vão se mirar naquele que está fraco, né? Naquele que deixou de querer se aprofundar e firmar-se no Evangelho.
Mas um outro exemplo, né, outra astúcia dos sedutores é a sua pretensa piedade extraordinária, de maneira que muita gente os admira e corrobora as suas doutrinas, né? É que nem aqueles fariseus no tempo de Jesus, né? Eram muito admirados, jejuavam, né? Faziam longas orações, davam dízimo de tudo, viajavam o mundo inteiro para fazer um discípulo. O povo os admiravam pelas longas orações, pelas palavras, né? E Jesus falou, olha, não os imiteis, né? Eles parecem homens zelosos, santos e divinamente inspirados, mas simulam novas revelações, né? Nós cremos que o cânon está fechado. O que Jesus tinha que ensinar já ensinou. O que os apóstolos transmitiram é aquilo que devemos reter como base da nossa fé, né? Base da nossa fé. Se nós queremos estar firmados em Cristo e na doutrina dos apóstolos, temos que ter, então, a palavra de Deus já como completa. Toda vez que surge aí alguém com uma nova revelação, né, pode ter certeza que se você conferir com a verdade já revelada nas Escrituras, cai por terra, né? Mas às vezes você olha aquela pessoa, nossa, como ela é consagrada, é um homem de Deus, né? Uma mulher do Senhor mesmo, nossa, como eu admiro, ele é muito, muito espiritual, muito consagrado, né? Então, o que ele dizer, deve ser verdade o que ele está falando. Se você não é firmado na palavra, não confere com as Escrituras, então você vai ser levado por esse tipo de pessoa carismática, consagrada, muito religiosa, simpática, né? Que você fala, nossa, é uma pessoa de Deus, né? Se ele está falando isso, deve ser verdade. Você não deve proceder assim, você deve examinar o que a pessoa fala, né? E para isso você precisa ter algum grau de conhecimento das Escrituras. Outro tipo, uma terceira enganação por parte dos sedutores, é o seu trabalho para difamar e anular mestres da boa ortodoxia. Ora, se a boa ortodoxia vai fazer com que o trabalho dele de arrebanhar pessoas, né, para ele formar uma nova igreja, por exemplo, então ele vai atacar aqueles que têm a boa doutrina, vai atacar aqueles que ensinam a verdade do Evangelho, vai acusá-los de serem frios, por exemplo. Não, esses homens são frios, olha como eu sou consagrado, tenho vida de oração, jejum, né? Faço vigília, sou isso e sou aquilo. Esses homens que ensinam aí com profundidade, né? Talvez por isso mesmo eles não são tão espirituais, né? Eles são frios, né? E isso não é bom também. O Espírito Santo não está na vida deles, né? Então eles vão caluniar as pessoas que trazem a sã doutrina, porque isso é interessante para eles, né? Se isso vai desviar você da verdade, da firmeza da verdade, é interessante para eles denegrir a imagem de alguém que tenta ensinar o Evangelho com correção, né? Difamam outros para que sejam mais admirados. Assim, os falsos mestres depreciaram Paulo, a fim de serem o centro das atenções. Paulo mesmo fala isso em 4,17, né? Pauradores frívolos, né? As pessoas aí falam mal de mim porque querem vos enganar, né? Uma quarta enganação por parte dos sedutores é a sua pregação da doutrina da liberdade, né? Então eles transformam a doutrina da livre graça em uma porta para toda licenciosidade, né? Você lê isso em Judas, né? Se introduziram no meio de vós, nas vossas festas de fraternidade, certos indivíduos que transformam a graça de Deus em licenciosidade, né?
Então, há uma advertência ali, né? Porque, não, olha, precisamos não ser tão radicais assim, né? Você está escravizado na religião, né? Você não pode isso, não pode aquilo. Não, é possível, né? Você viver o evangelho sem tanto radicalismo, né? E qual o mal que tem de você experimentar isso? Mal nenhum. Você já é de Cristo, você já é salvo. Ah, vá, você não tem segurança na sua salvação? Você acha que uma coisinha dessa vai te desviar da fé? Então eles começam por ali, né? A trazer um viver não consagrado, mas prometendo liberdade, entregando licenciosidade, né? Que é uma vida de permissividade moral. Então é necessário você observar que quando você não está firmado na sã doutrina, você é bem capaz de achar que a pessoa tem razão. E outra maneira usada pelos enganadores é o estremecimento dos cristãos por meio da perseguição. 2 Timóteo 3,12. O evangelho é uma rosa que não pode ser arrancada sem espinhos. O legado que Cristo deixou em herança é a cruz. Tem muitos inimigos da cruz de Cristo. Não é que o diabo usou Pedro, né? Tão logo depois de Pedro ter afirmado que era o Cristo, Filho do Deus vivo, e que Jesus elogiou a Pedro, que não foi carne e sangue que o revelou, o Pai que está no céu. Logo em seguida Jesus começa a falar que ia sofrer, né? Que ia para a cruz, que os homens iriam fazer com que ele fosse condenado injustamente, e que ele haveria então lhe padecer muito por causa disso. Aí o diabo usa Pedro. Não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Aí Jesus identificou nessa atitude de Pedro, será que era o diabo usando Pedro? Não sei, né? Mas Jesus falou, arreda de mim, Satanás, pois para mim é uma pedra de tropeço, né? Querendo me desviar da missão que eu tenho de ir até a cruz, pagar o preço do pecado das pessoas. Isso implica sofrimento, né? O evangelho é uma coisa pela qual você não deve temer sofrer por causa de Jesus, né? Então, nada, sofrer para quê? É bobagem, Jesus te ama do mesmo jeito, né? Então, enquanto houver o diabo e um homem da iniquidade no mundo, não espere a isenção de problemas, tá? O Espírito que há em você, que é o Espírito Santo, vai incomodar o espírito do iníquo, né? Aquele que é servo do diabo, não vai ter de forma alguma uma situação em que não será incomodado essas pessoas pelo fato de você ter essa luz do Senhor. Mas é melhor ser perseguido por ter a luz do Senhor do que não ser perseguido e estar nas trevas escravo como eles. Então, se te perseguem por causa da luz do Senhor, dá glória a Deus, é sinal que você tem a luz do Senhor. Né? Raciocine, cristão. Né? Me perseguem, eu só faço coisas boas, eu só faço bem, eu só falo da paz, do amor, do evangelho. E aí é exatamente isso. Né? Incomoda as trevas, incomoda aqueles que são do diabo. Então, se te perseguirem por causa do evangelho, significa que você é de Jesus mesmo. Tem muita gente que busca evidência, né, da presença do Espírito Santo. Essa é a evidência maior. Né, te perseguirem por causa do Evangelho, porque há a luz do Senhor em ti. Né? Então, não estar firmado no bem é o pecado dos demônios. Né? São chamados estrelas da alva por Jó.
mas são estrelas cadentes. Eram santos, mas mudaram, né? Esse é o exemplo aí que tem com, né, Satanás e seus demônios que viviam na presença de Deus, mas mudaram. Então, com a inconstância, os homens imitam anjos caídos. Estava firmado e mudou, né? O diabo foi o primeiro apóstata. Os filhos de Sião devem ser como o monte de Sião, que não se abalam. E que Deus abençoe a sua vida, te dê firmeza cada dia maior na pessoa do Senhor Jesus, na doutrina de Cristo, que te dê crescimento, tanto em espiritualidade, consagração, quanto conhecimento na palavra. Nos dias em que vivemos será fundamental e é sinal de verdadeira espiritualidade quando você não fica aí balançando, hoje creio, amanhã não creio. Ah, veio uma perseguição, não entendo perseguição. Isso é criancice, né? Vamos crescer, gente, né? Os dias são maus e muita coisa aí vem pela frente, né? Deus quer preparar você para os dias em que nós estamos vivendo. E que Deus te abençoe, né? Domingo já voltamos com tudo, com as atividades no templo, mas terça eu volto com a continuidade desse estudo aqui, pelo menos a live na terça-feira nós teremos, quem sabe a gravação já do culto de domingo, né? Nós vamos aí tentando manter você que está à distância com alguma ministração da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, as pessoas que tomaram conhecimento dessa ministração. Que isso tenha calado fundo nos seus corações. Que não fique apenas achando palavras interessantes, bonitas, mas que provoquem mudanças e atitudes, ó Pai, na vida das pessoas. Que todos possamos chegar ao crescimento, a varão perfeito, à medida da estatura do Senhor Jesus. Produza em nós o crescimento, Pai, o conhecimento e a santificação. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E Deus te abençoe a todos vocês.